Beleza, continuando então, vamos ver a solução aí. Bom, a gente já sabe resolver o problema de encontrar os componentes de um grafo, certo? Um grafo não orientado, né? Então, dado um grafo, o problema, assim, da mesma forma, né? Que a gente tinha lá um vetorzinho, só que lá a gente chamava de CC, né? Então, esse CC a gente calculava quais eram os componentes conexos, né, de um dado grafo. Tá? Esse problema a gente sabia resolver. Tá? Vocês lembram lá que era uma busca em profundidade que a gente fazia, né? E aí, a cada nova arborescência que o algoritmo encontrava, ele aumentava lá o rótulo, tá bom? Então, ele começava do rótulo zero, visita todo mundo que dá para visitar a partir de um certo vértice. Sobrou vértice não visitado, aí ele vai para o próximo rótulo, começa uma nova arborescência e vai fazendo isso até visitar todo mundo, tá bom? Ou seja, era um algoritmo bem fácil, vamos dizer assim, né? E bem eficiente também, né? Um algoritmo linear no tamanho do grafo, né? O tamanho do grafo é isso se fosse implementado com lista de adjacência, né? Com matriz de adjacência já não, né? Mas ele, né, usando tal a lista lá de adjacência, era um algoritmo linear, né? Então, no tamanho do grafo. É, beleza, isso é o que a gente sabe resolver. Aí, o que a gente poderia pensar, né? Falar assim, vamos fazer usar essa mesma ideia, só que agora para as componentes fortemente conexas. Né? Vamos tentar fazer alguma gambiarra, alguma coisa, né? O brasileiro, né, sempre tem o negócio do jeitinho brasileiro, né? Então vamos tentar dar um jeitinho brasileiro aqui, fazer alguma gambiarra para de repente aproveitar essa ideia aí que a gente já conhece, tá? Isso aí, eu diria até que é uma ideia até que bonitinha, né? Como que a gente poderia fazer, tá? A gente poderia fazer o seguinte, ó. Para esse digrafo aqui, eu vou criar agora um grafo, tá? Um grafo não orientado, tá? Um grafo auxiliar, tá? Ele vai ter os mesmos vértices desse grafo aqui, então eu vou replicar, tá? Então como se eu estivesse duplicando esse digrafo, tá? Então eu vou duplicar esses vértices. Só que nesse meu grafo auxiliar, o que vai ser a aresta? Quando que eu coloco a aresta entre dois vértices, né, nesse grafo auxiliar? Eu vou colocar, considerando assim, por exemplo, se eu pegar dois vértices aqui, ó, o 6 e o 5, tem caminho indo do 5 para o 6 e também do 6 para o 5? Tem, né? Porque eles estão dentro do mesmo componente fortemente conexo, né? Então tem. Só que, obviamente, assim, a priori eu não sei, né? Então eu não, eu tô falando que tem porque eu aqui olhando para esse digrafo eu sei quais são os componentes fortemente conexos. Mas para um digrafo que eu não sei, eu teria que olhar, né? Assim, eu vou procurar aqui. Tem caminho, ó, do 5 para o 6? Então tem, né? Ó, vamos ver, ó. Eu vou do 5 para o 4, do 4 para o 2, do 2 para o 0, do 0 para o 6. E tem do caminho do 6 para o 5? Tem, né? Do 6 eu desço para o 4, depois eu vou para o 3, depois eu vou para o 5. Ah, beleza, então tem caminho indo e caminho voltando, então eu vou colocar uma aresta entre o 5 e o 6 lá nesse meu grafo auxiliar, tá bom? Então, ou seja, o que uma aresta está dizendo para mim, né? É que se existir essa aresta lá nesse meu grafo auxiliar, significa que tem caminho aqui nesse meu digrafo aqui original, né? Tem caminho indo e caminho voltando, tá bom? Para esse par de vértices aí que eu estou olhando. Se eu construir esse grafo auxiliar, o que vai acontecer? Para cada par de vértices que estão dentro de uma mesma componente fortemente conexas, fortemente conexa, vai ter aresta, né? Então, assim, se eu olhar todos os vértices vermelhinhos aqui, ó, vai ter aresta de todo mundo para todo mundo aqui, porque de todo mundo para todo mundo tem caminho indo e caminho voltando, né? Então vai ter aresta de todo mundo para todo mundo, tá? É, e assim, vai ter aresta, por exemplo, entre vértices de componentes fortemente conexos diferentes, aqui, ó, não pode ter, né? Por quê? Ó? Por exemplo, vamos pegar aqui um vértice vermelho e um amarelo,
tá? Então, por exemplo, o 2 e o 9, tá? Então, para ter aresta entre 2 e 9 nesse meu grafo auxiliar, teria que ter um caminho indo de 2 para 9 e também caminho de 9 para 2. Nesse de grafo aqui, ó, tem caminho do 2 para o 9, tá? Vou para o 0, depois para o 6, depois vou para o 9. Agora, se tivesse um caminho indo do 9 para o 2, isso aqui tudo teria que ser um único componente fortemente conexo. Porque, né, de qualquer vermelho aqui eu chego em qualquer outro vermelho. Aí, tendo o caminho do vermelho para o amarelo, e aqui também do amarelo eu vou para qualquer outro amarelo, ou seja, então do vermelho eu consigo ir para qualquer amarelo. Qualquer vermelho que você pegar aqui, ó, você chega até o 6, né, porque o 6 é vermelho, e aí, como tem arco, né, do 6 para o 9, então eu vou para o amarelo, e aí como do amarelo tem caminho de todo mundo para todo mundo, então eu chego em qualquer outro amarelo. Então assim, saindo de qualquer vértice vermelho, eu consigo chegar em qualquer vértice amarelo. Aí se tivesse um arco agora do amarelo para o vermelho, ia valer a mesma coisa. De qualquer amarelo eu ia conseguir chegar em qualquer vermelho. Ou seja, o amarelo não seria maximal e nem o vermelho não seriam maximais. Eu teria que juntar isso tudo num único componente fortemente conexo, tá bom? Então, se tiver caminho indo de um vermelho para o amarelo, não vai ter do amarelo para o vermelho e vice-versa, tá bom? Ou seja, o que vai acontecer? Você nunca vai ter aresta lá no meu grafo auxiliar, né? Você nunca vai ter aresta entre vértices que estão em componentes fortemente conexos distintos, tá bom? Então vamos olhar a figura aqui, ó. Eu fiz uma figura aqui meio feia, mas eu fiz. Que seria o grafo correspondente aqui, ó. Então, ó, essa figura aqui, ó, tá? Então, assim, ó, ops, blá, 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 blá. É que tem uma outra figura aqui que eu vou usar daqui a pouco. Então, assim, ó, os vermelhos lá, eles vão ficar assim, ó, vai ter aresta de todo mundo para todo mundo, né? Aí aqui eu coloquei verde lá, que é o vértice 1, né? O vértice 1 vai ficar sozinho aqui, né? Os laranjinha aqui, ó, todo mundo para todo mundo, o azulzinho todo mundo para todo mundo. E aqui entre eles nenhuma aresta, tá bom? Então, a cara que esse grafo auxiliar vai ter vai ser essa aqui. Vai ser um monte de componente. Isso aqui a gente chama de grafo completo, tá? Quando tem aresta de todo mundo para todo mundo. Então, quando eu for olhar, vai ser assim, vai ser um grafo em que cada componente desse grafo é um grafo completo, tá bom? E aí eu consigo usar aquele algoritmo lá de contar lá, não é contar, rotular, né, os vértices, em quais componentes que eles estão, usando lá o algoritmo de grafo não orientado, que é o algoritmo que a gente já conhece, tá bom? Então esse algoritmo, ele ia, sei lá, se ele começasse a busca aqui do zero, ele ia visitar todo mundo aqui, ia falar que todo mundo aqui está na componente zero. Aí depois ele ia visitar o 1, aí ia falar que está na componente 1, depois ele ia visitar, sei lá, o 9, aí ele ia conseguir visitar todo mundo aqui, ia falar que está na componente 2, depois o 7 ia falar que todo mundo aqui está na componente 3, tá bom? Ou seja, problema resolvido, né? Basta a gente criar esse grafo auxiliar, uma vez que ele está criado, a gente usa aquele algoritmo que a gente já conhecia antes, tá bom? Então essa aqui é a ideia do jeitinho brasileiro, né? Ops. Então vamos ver o código aqui, ó. Daqui a pouco eu volto aqui. Tá, vai. É assim, ó. Essa função a gente não vai usar no algoritmo, tá? O nome dela aqui é strong reach, né? Então esse strong reach é só para se eu quero saber aqui se um par de vértices ST, se eles estão ou não estão no mesmo componente fortemente conexo, tá? Então depois que eu resolver o problema, né, que aí esse vetor SC, ele vai estar com os rótulos lá certinho, né? Aí então, se o S e o T tiverem com o mesmo rótulo, é porque eles estão no mesmo componente fortemente conexo, tá bom? Então, para eu saber, desculpa, deixa eu tomar água, peraí. Então, uma vez que eu resolvi o problema lá de calcular esse vetor SC,
aí sim eu posso fazer várias consultas dessa aqui, tá bom? Você me dá o par de vértices e eu te falo aqui em tempo constante, né? Se eles estão ou não estão no mesmo, no mesmo componente fortemente conexo, tá bom? É, isso aí você poderia ter, assim, lá nesses problemas de maratona de programação, às vezes aparece isso, sabe? O cara conta toda uma história lá, e aí, para te falar que ele vai te dar uma sequência de consultas desse tipo aqui, ó, que ele te dá um par de vértices, e ele quer saber se esse par de vértices está ou não está no mesmo componente fortemente conexo. Ou seja, o que você teria que fazer, né? Você teria que calcular esse vetor, e aí depois que você calculou o vetor, aí para cada consulta dessa que você tiver que responder, aí você chama essa função aqui, né? Se ela devolver verdadeiro, é porque os dois vértices estão no mesmo componente fortemente conexo. Tá bom? Mas agora vamos ver o código aqui de como resolver de fato o problema, né? Então, beleza, ó. Primeira coisa que eu faço é começar aqui a criar o meu grafo auxiliar, né? Então, o grafo auxiliar vai ser o H aqui, né? Então, no começo, eu só crio aqui com a mesma quantidade de vértices que tem o G, né? Aí depois, para cada par de vértices, aqui tem um erro, tá, pessoal? Nessa linha 2 aqui, ó, tá? Na linha 2 troca o V por W, tá bom? E W por V, tá? Então ficaria assim, W igual a V mais um, depois W menor do que G de V e depois W mais mais, tá bom? Ixi, minha bateria, né? Calma aí. Cadê meu carregador? Ah, tá aqui. Tem que agir rápido aqui, porque se, se acabar a bateria no meio do vídeo, vai azedar o molho. Beleza. Então aqui, ó, o que esses dois fors aqui estão fazendo é enumerar todos os pares de vértices do grafo, tá bom? Aí obviamente que assim, a gente não precisa enumerar o mesmo par duas vezes em ordem trocada, né? Assim, você tem, sei lá, 3 5, você não precisa ter o 5 3, tá bom? Por isso que o W aqui vai começar do V mais um, tá? Beleza, então aqui eu estou enumerando todos os pares de vértices do grafo original lá. Aí eu chamo aquela função de caminho para ver se tem caminho do V para o W e, tá? E também do W para o V. Se tiver, né, do V para o W e do W para o V, aí eu coloco a aresta no meu grafo auxiliar, tá bom? Então quando eu sair aqui da linha 4, né, depois que eu terminar isso aqui, ó, aí eu vou ter o meu grafo auxiliar montadinho lá, tá bom? Aí uma vez que ele está montadinho, basta eu chamar o algoritmo lá que a gente já tinha feito, tá? De encontrar os componentes conexos de um grafo H aqui, não orientado, né? Aí ele te devolve lá quantos componentes tem e ele calcula que no vetor CC, né? Ele coloca os rótulos lá, né? Aí basta você copiar esse vetor para o SC, né? Que o vetor que você tem que preencher aqui é o SC, né? Então basta aí você copiar os rótulos de lá, tá bom? Que aí os rótulos do CC foi o que você construiu olhando para esse grafo auxiliar aqui, tá bom? Então ele rotulou, sei lá, todo mundo aqui com 0, aqui com 1, aqui com 2 e aqui com 3. E aí você vai usar essa mesma rotulação, tá bom? Ela serve para você também, tá? É, a questão é que como o algoritmo que a gente implementou usa o vetor CC, aí você vai ter que copiar para o SC, tá bom? Só isso. Beleza, né, pessoal? O que vocês acharam desse algoritmo aí, hein? Eu perguntaria isso para você. O que você achou? Pensa um pouco aí, pausa o vídeo. Eu não sei se você conseguiu, né, encontrar um algoritmo e qual é assim a eficiência do algoritmo, né? Qual é a complexidade, né, do algoritmo que você fez. Mas eu queria que você pensasse agora, né, comparasse o seu algoritmo com esse aí, ó, né? Então pensa um pouco, eu vou tomar minha água aqui. Bom, beleza.
Eu diria que é assim, pessoal, o algoritmo é meio simples, né? E ele é um, digamos, é um jeito natural de pensar, né? É assim, eu sei fazer para componentes conexos de grafos não orientados e eu vou aplicar aí o mesmo algoritmo para digrafos, né? Para encontrar os componentes fortemente conexos, basta eu fazer digamos, uma gambiarra aí. E eu acho que muitas vezes é assim que a gente faz as coisas na prática, tá? E aí você às vezes até ia fazer isso e ia falar, pô, legal, consegui fazer, tá bom? Só que, meu, não é para isso que não é para isso que você está fazendo a ED2, tá bom? O AED2 não é para você fazer uma solução que vai, digamos, até bonitinha, vamos dizer assim, e se contentar com isso, tá? Em AED2 é para você tentar, sabe, assim, alcançar chegar, né, num algoritmo mais eficiente possível, tá bom? Então agora vamos olhar esse algoritmo dessa perspectiva, né? Será que ele é eficiente, né? Então vamos analisar aqui, ó. Esses dois fors aqui, enumerando todos os vértices, ou todos os pares de vértices do grafo, vai dar v ao quadrado, certo? E aí v ao quadrado vezes você vai chamar o algoritmo do desculpa, o algoritmo do caminho, né? Ou seja, se você estiver fazendo com lista de adjacência, vai ser v ao quadrado vezes o tempo de rodar o caminho, que vai ser linear, né? É o número de vértices mais o número de arcos, né? Que isso aqui a gente considera como sendo linear no tamanho do digrafo, né? Então vai ser v ao quadrado vezes isso aqui. Se for matriz de adjacência, ainda é pior, né? Porque aí vai ser v ao quadrado vezes v ao quadrado. Quer dizer, vai ser pior assim, né? Lembra que depende se o grafo é esparso ou se ele é denso, tá bom? Quando o grafo é denso, aí o v mais a vai ser a mesma coisa que v ao quadrado, tá? Então, nos dois casos, daria v à quarta, tá? Quando o grafo é denso, tá? Bom, um algoritmo v à quarta parece que não é muito eficiente, né? Obviamente que assim, tem às vezes, isso aí é o melhor que dá para fazer, mas será que para esse problema aí, né, a gente, para encontrar os componentes fortemente conexos de um digrafo, a gente precisa gastar V a quarta, né? Acho que é muito, né? Então, obviamente, vamos tentar ver um algoritmo melhor aí, né? Então, esse algoritmo pareceu meio furado, né? Nesse aspecto aí de eficiência, né? Então, vamos partir para outro algoritmo, tá bom? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou parar essa aula, esse vídeo, na verdade, e aí eu continuo no próximo vídeo aqui, para ir quebrando em pedacinhos aqui.